Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente, professor Marcelo, para mais uma videoaula focada agora no concurso de Itajaí. Nossa aula de número 5 de Conhecimentos Gerais, parte 2 da Lei Orgânica. Então, lembrando que hoje teremos a nossa prova, isso mesmo, teremos a primeira prova, simuladão aqui feito para o concurso de Itajaí, com algumas questões focadas em conhecimentos gerais e atualidades. Veja o vídeo e depois faça a prova, né? A prova cai dois conteúdos também da aula de hoje e alguns conteúdos que a gente já viu nos vídeos, tá? Para testar vocês, se vocês estão com uma boa memória, estão com uma boa retenção mnemônica e estão lembrando bem do que já viram, né? Isso serve também como uma forma de revisão, beleza? Então bora lá para nossa parte 2 da lei orgânica e depois vai faltar só o restante da lei orgânica que será no domingo, tá? Então no dia 20, acho que é no dia 22 de janeiro ou 21, está previsto já e programado o terceiro vídeo e o vídeo final da lei orgânica, então, para vocês estarem super preparados, beleza? Então, bora lá. Na continuação, então, da lei orgânica, ele aborda o sistema tributário municipal, então, de Itajaí. Gravem aí, ó. O município ele pode instituir impostos, taxas, contribuição de melhoria e contribuição de assistência social. Então, né, conforme a lei orgânica, gravem isso, que eles podem trocar, podem fazer uma pergunta. Então, por exemplo, colocar às vezes empréstimo compulsório, não, falso. Então, pode ser possível, né, que tenha uma questão como essa, uma questão fácil de ser feita. Lembrando, quais são os impostos de competência municipal que são abordados na própria lei orgânica? IPTU, né, Imposto sobre Propriedade Territorial, o ITBI, né, que é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, o ISS, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, tudo que não for compreendido na competência do Estado. E os impostos, né, eles vão ser progressivo de forma a assegurar sua função social. Isso está relacionado ao IPTU, né? Então, o IPTU ele vai ser progressivo para que seja realizado, né? A terra tenha sua função social. O que significa isso? Que é muito convencional que os terrenos tenham um IPTU maior do que uma casa. Por quê? Porque um terreno ele não está tendo uma função social. Então, imagina, alguém comprou uma porrada de lotes em Itajaí e está deixando lá para o futuro. Esse terreno, tecnicamente, para a cidade, não está cumprindo sua função social. Então, eles têm a maior tendência, né? Eles têm a tendência de ter um imposto progressivo, né? Um imposto maior, tá? Em relação às contribuições de melhorias, para quem não conhece, tá? Elas são instituídas para custear obras públicas, observando, né, o benefício que elas trouxeram. No, geralmente, os municípios não fazem e não instituem contribuição de melhoria. E basicamente, como funcionaria? Ah, eu vou asfaltar a tua rua e eu vou cobrar o imposto de ti pela valorização do teu imóvel. Isso mesmo, é assim que funciona, olha só. Só que para isso, teria que ser feita uma análise, né? Teria que ser feita uma análise qual seria a valorização, ter critérios muito bem definidos, né? E só poderia cobrar o percentual da tua valorização em relação ao percentual da obra pública, né? Do valor gasto. É muito comum que os municípios não cobrem, né? Já tem bastante impostos, né? Já tem bastante tributos. Na realidade, contribuição de melhorias não é um imposto, né? É um tipo específico que nós chamamos aí de tributo, né? Então, contribuição de melhoria, no geral, não é cobrado. Se o município quiser instituir, ele pode. Então, se um prefeito quiser toda obra pública, nós vamos cobrar, né? Conforme a valorização do teu imóvel. Poderia ser feito, né? Poderia ser instituído. Espero que isso não entre na moda, né? Não entre na moda. Então, a contribuição de melhoria, conforme a lei orgânica, ela tem como limite total de cobrança, né, o valor da despesa realizada com a obra, vedada a cobrança quando a obra decorrer de recursos a fundo perdido. Então, é bem importante. E o outro ponto, que vocês sabem, já viu, Itajaí tem um regime próprio de previdência, né? Então, por isso que um outro tributo que está no sistema tributário municipal, que a gente já viu ali, os quatro: impostos, taxas, contribuição de melhorias e
contribuição de assistência social. Então, olha só o que é abordado. A contribuição previdenciária e de assistência social poderá ser instituída para ser cobrada dos servidores municipais para custeio em benefício deste, do sistema de previdência e de assistência social que criar e administrar. Então, é a questão do sistema próprio de previdência, então, né, o RPPS do município de Itajaí. Na sequência, é interessante que daí a lei orgânica ela aborda o processo administrativo tributário, então, né, algo bem destacado na própria lei orgânica do município. Então, ele traz algumas regras que é interessante que vocês lembrem as datas que podem ser cobradas, trocadas, né? Então, o sujeito passivo ele pode impugnar um processo administrativo tributário, o lançamento de qualquer tributo no prazo de 30 dias a contar da data da notificação. Então, vamos supor que você tem uma empresa ou você trabalha como autônomo e um fiscal te notificou que você não emitiu ISS de seu serviço, por exemplo, de, de faz tudo, né? Você é encanador e tecnicamente deixou de contribuir, né? Deixou de tirar as notas fiscais como autônomo que deveria ter tirado. Se você receber uma notificação de lançamento, então você tem 30 dias para recorrer, tá bom? Da decisão de primeira instância, será cientificado o sujeito passivo, assinalando-lhe o prazo de 30 dias, querendo interpor recurso junto ao Conselho Municipal de Contribuintes, segunda instância recursal. Então, depois de notificado, você vai ter 30 dias para recorrer. Depois também, né, você vai ter 30 dias para recorrer de primeira instância, para recorrer para o Conselho Municipal de Contribuintes, né, que é formado dentro do próprio município. Uma lei vai dispor sobre a criação e o Conselho Municipal de Contribuintes. Então, tem uma lei, né, e tem uma portaria nomeando aí os membros do Conselho de Contribuintes do município que analisam os processos, né, de basicamente administrativos, de empresas que recorrem, também de contribuintes de uma forma geral. Ele é composto por representantes da administração municipal, através de seu quadro de servidores, classes econômicas e entidades da sociedade civil organizada, né? Então, tanto entidades como, por exemplo, associação de empresas, de indústrias, depende aí, depois até vou abrir, mostrar no próximo vídeo para vocês quem compõe o Conselho de Contribuintes do município de Itajaí. E esses membros, tá, eles são remunerados, sendo seu mandato de 1 ano, permitindo aí também a recondução na forma da lei. As decisões desse conselho terão eficácia normativa, devendo ser considerado como posição final do município na instância administrativa e também é importante, né? Tem caráter normativo. Então esse é o ponto, né? Que esses são os pontos principais do sistema tributário e do processo administrativo tributário aí do município. Estão destacados na lei e é importante que vocês lembrem então das datas, né? 30 dias, o Conselho Municipal de Contribuintes. Beleza? Depois, a lei orgânica começa a trabalhar a questão do orçamento, né? Então, o orçamento é uma peça importante, é dividido em orçamento anual, diretrizes orçamentárias e o plano plurianual. Lembrando, então, só para vocês lembrar, tá? Gravar, o plano plurianual, ele é feito de 4 em 4 anos, tá? 4 em 4 anos. Nós chamamos quase de um plano de longo prazo. Então, ele estabelece basicamente todas as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Eu não acho que vai cobrar, né, esse conceito, mas a critério de conhecimento pode vir, né? A lei de diretrizes orçamentárias está aqui na lei orgânica, né? São as metas e prioridades para o ano seguinte. Então, todo ano é feito, né? Basicamente, quem faz é a contabilidade, a gente faz as metas e prioridades com as despesas que serão utilizadas no ano subsequente, também com as despesas de capital, né? Aquilo que vai ser adquirido de bens de investimento, como por exemplo, vamos construir um posto, vamos construir uma escola. Também tem, dentro da LDO, dessa lei, tem todas as alterações na legislação tributária e ela basicamente também orienta, a LDO,
ela orienta, né, a LOA. O que é a LOA? É a lei do orçamento, todas as receitas e despesas do município. Ela é orientada pela LDO. Uma influencia na outra. Então, o PPA é um planejamento de 4 anos e ele influencia, né, tudo que tem no PPA, de ações, do que vai ser gasto, vai estar ano a ano na LDO. E depois da LDO, né, estabelece basicamente metas, prioridades, onde vai ser gasto. Tem realmente a criação da LOA, que é a Lei do Orçamento, com todas as receitas e despesas efetivamente, tá? A lei orgânica, isso aqui é muito similar, tá? É muito similar a toda a lei orgânica de municípios, tá? No geral, também aborda, né? Assim como também é muito parecido com os artigos da Constituição Federal 165, que caem em concurso, mas eu tenho vários alunos que estão me acompanhando, que estão fazendo pela primeira vez um concurso. Então, a primeira vez sempre é mais difícil, né? Mas vocês vão estar preparados aí para dia 28 gabaritarem, caso caia, né? Então, cabe ao Poder Executivo iniciar a lei do planejamento do município, o PPA, que é a cada 4 anos, ou depois, todo ano, a lei de diretrizes orçamentárias, que estipula metas e prioridades, que basicamente define a despesa de capital por exercício subsequente, orienta a lei do orçamento e também informa sobre alterações na legislação tributária. E o orçamento, né, que é feito também todo ano, que são todas receitas e despesas, é um resumo. Estou explicando um resumo para facilitar, né, que é o que você precisa saber. A lei orgânica, pessoal, também aborda sobre o PPA, exatamente como está na Constituição Federal. Ele tem o quê? Os diretrizes, objetivos e metas. Então, o PPA é um plano de 4 anos e tem o DOM, tá? Diretrizes, objetivos e metas. É um plano de 4 anos e tem diretrizes, objetivos e metas. Eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo. Pode deixar. Eu vou mostrar para vocês aqui o PPA de Itajaí. Basicamente, o PPA, então, ele tem o DOM para 4 anos das despesas do município, as despesas de longa duração e as despesas de capital. Então, vai ser definido onde será gasto em 4 anos os recursos. Resumindo, né, é essa a ideia. E a LDO compreende as metas e prioridades. Ela é feita ano a ano. E ela segue com base no PPA. Então, se eu quiser alterar um programa, então vamos supor que eu quero fazer um novo programa, algo muito diferente. Então, eu quero fazer uma ação voltada à área tecnológica. Às vezes, eu tenho que fazer uma lei para alterar o PPA para poder incluir na LDO, tá? Uma depende da outra. E por último, nós temos a LOA. Lembrando, olha só, até a própria lei orgânica aborda os objetivos do governo e as diretrizes de cada setor, né, do plano de metas e prioridades serão incorporados ao projeto de lei que visar a instituição do PPA dentro do prazo legal. Então lembra que nós temos o plano de metas e prioridades, eles têm que estar aí divulgados, né? Uma coisa especial que está na lei orgânica do município, né? Então, deixa eu passar aqui. Ponto especial que está na lei do município. O plano de metas e prioridades, eu falei na aula passada, que deve ser elaborado. Ele tem que estar em consonância também com o PPA. Então, olha só, a LDO deverá incorporar as metas e prioridades e os indicadores quantitativos por área do resultado. Então, lembrem que isso é algo que poucos municípios têm, né? Esse plano de metas e prioridades. Por isso que eu acho que tem chance da LDO cair, né? Esse plano de metas e prioridades que tem que ser feito deve ser incorporado na LDO. Então, quais são as metas do município? Quais são as metas da educação? Quais são as metas da saúde? Vou mostrar para vocês. E esse plano também deve ser analisado junto com o PPA. Interessante, né? Não só isso, nós temos também a questão da... Um outro ponto que diferencia Itajaí de outros municípios, principalmente municípios menores que não têm isso, alguns também já têm, né? É a questão das emendas individuais. Isso mesmo, emendas individuais.
os vereadores, conforme a lei orgânica de Itajaí, poderão, né, definir emendas de até 1,2%, devendo a metade desse percentual ser destinado às ações de serviço público. Então, por exemplo, o vereador ele define, eu quero gastar 0,6% numa emenda para o posto X, para o posto Y. Eu quero utilizar 0,6% da receita para a construção de um mirante em Itajaí. Então, os vereadores têm esse poder conforme a lei orgânica do município. E olha só o que eles colocaram também na lei orgânica, né? É obrigatório a execução orçamentária. Então, o Poder Executivo, que é o prefeito, ele é obrigado a executar a emenda que o vereador está propondo. Isso mesmo, né? Então, ele é obrigado a executar a emenda. Então, aquele dinheiro que está destinado do orçamento, ele vai para aquele destino definido aí pelo vereador. As emendas de vereadores a projeto de lei serão aprovadas no limite de 1,2 da RCL no projeto encaminhado. O que acontece? Então, os vereadores eles definem aí esse limite, dividem os valores e criam essa obrigatoriedade aí, então, de execução das emendas individuais. Importante que essas emendas não podem ser utilizadas para pagamento de folha. Tá? Então o vereador não pode destinar, por exemplo, para pagar gratificação para X, Y. Não, né? Tem que ser para construção, tem que ser para manutenção, para um fim específico. Isso aqui é uma outra regra contábil, né? Que os restos a pagar, que é basicamente aquilo que faltou pagar do ano anterior, eles serão considerados, né, na execução financeira, até o limite de 0,6. Então, se ficou um saldo do ano passado a pagar, eles vão ser considerados aí no limite até 0,6 da SL. Um outro ponto, olha só, relacionado aqui ao orçamento, então tem bastante coisa na lei orgânica sobre orçamento, considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária em pessoal. O que é isso, né? Para evitar briga. Então imagina que tem 5 vereadores e o prefeito primeiro só gasta, né, só vai executar as emendas de um vereador só. É proibido, né? De acordo com a lei orgânica, tem que ser equitativo. Então as emendas, elas têm que ser equitativas. Tu tem que gastar, né, tu tem que executar financeiramente de forma igualitária, em pessoal. Não é só porque foi um vereador X que fez aquela emenda que tu vai executar antes. Tem que executar todas as emendas de forma igualitária em pessoal. Entenderam? Importante. Não constitui causa para impedimento técnico. O óbice que possa ser sandado mediante procedimento ou providências de responsabilidade exclusiva do órgão de execução. A alegação de insuficiência do valor da programação, salvo se for superior a 30% do montante. Então, o que acontece, né? Tem situações que podem ser problemas técnicos. Então, vamos supor que um vereador pediu para fazer uma obra tal. Só que essa obra não tem alvará, né? Então, tem situações que não é um problema técnico, né? Então, vai depender da alegação. E caso, né, tenha problemas de suficiência financeira, tem que ser maior aí que 30%, né? Aí vai depender muito da questão orçamentária. Então, olha só. Primeiro, não é impedimento técnico o óbice que possa ser sanado. Então, se o procedimento ele pode ser sanado pelo Poder Executivo, não é um impedimento técnico. Agora, é um impedimento técnico, por exemplo, aquela questão, né? Um alvará ambiental dado pela Fátima, pelo IBAMA, dependendo da obra. Então, isso pode ser um problema técnico. Um impedimento técnico que não é culpa da prefeitura de não ter executado aquela emenda, né? É um pouco complexo? É um pouco complexo, né? Com o tempo você vai entendendo, né?
Em questão da insuficiência do valor de programação, vai depender, né, pessoal, se vai atender o 30%, né? Vai conseguir atender o 30% e tem que comprovar que está com insuficiência aí financeira em relação às demais despesas. Além de tudo isso, né, agora saindo um pouco das emendas individuais, o prefeito ele vai enviar à Câmara o PPA, a LDO e o orçamento sempre antes, né, sempre, desculpa, depois das audiências públicas. Então, obrigatoriamente, tem que ter audiência pública de discussão do orçamento, audiência pública de discussão das diretrizes orçamentárias e audiência pública para a discussão do PPA, então, do plano plurianual, quando é feito, né, cada 4 anos. Então, sempre tem, né, esse é um ponto importante, você pode acompanhar e pesquisar caso tenha interesse. Em relação também, então a gente já viu o orçamento, que tem como ponto interessante as emendas individuais, os 3 tipos de orçamento que dependem um do outro, PPA, 4 anos, LDO, que tem as metas e prioridades, e a LOA, que tem todas as receitas e despesas que vão ser gastas no ano seguinte. Nós já vimos o processo administrativo tributário e já vimos também o sistema tributário municipal. Agora, em relação ao planejamento. Lembrando que no planejamento nós temos essa palavra que aparece bastante dentro da lei orgânica, que eu acho interessante, que é que o prefeito, a gestão, deve elaborar plano de metas e prioridades, plano estratégico. Isso é definido dentro da lei orgânica, né? Esse planejamento municipal. E aborda, o município deverá organizar a administração e exercer as atividades diante de um processo de planejamento permanente, né? Isso eu acho que é importante, tem que ter um planejamento de longo prazo, um planejamento permanente. A lei orgânica tem que refletir isso, né? O município tem que refletir esse ponto para analisar as peculiaridades locais e os princípios técnicos de um desenvolvimento integrado da comunidade. O prefeito, eleito ou reeleito, sempre deve apresentar, olha, o plano de metas e prioridades. No prazo de, anotem aí, 180 dias, então, contados da sua posse. 180 dias, ele deve apresentar um plano de metas e prioridades. Até confunde um pouco com a lei de diretrizes orçamentárias, né? Isso é algo que tem aqui em Itajaí, que não é em todo município que tem esse plano de metas. E lembrando que aqui depois desse plano de metas ele deve ser analisado, né, na lei de diretrizes orçamentárias, né, e compatibilizado também com o PPA. E o que tem essas metas e prioridades? Tem que ter o objetivo do governo, as diretrizes de setor, iniciativas estratégicas, indicadores, metas quantitativas para cada área da administração pública, né? E no mínimo, né, ele tem que observar também as diretrizes da sua campanha. Então, se ele prometeu, ele tem que, ele tem que adequar isso. Então, se ele prometeu ônibus grátis, programa transporte gratuito para todos, ele tem que colocar isso no programa dele, né? Tem que colocar isso no plano de metas e depois no orçamento também, né? Então não dá de ficar mentindo. Interessante. E olha só, esse plano de metas deve ser amplamente divulgado por meio eletrônico, mídia impressa, radiofônico, televisão, publicado no Jornal do Município, no dia imediatamente seguinte do término do prazo. Então, um dia depois de 180 dias, né, da posse, ele deve publicar. Sempre que fizer alterações, ele deve justificar por escrito à Câmara. Então, sempre que ele alterar esse plano de metas e prioridades, ele deve justificar e encaminhar para a Câmara e também divulgar. Ao final de cada ano, o prefeito ele tem que encaminhar à Câmara um relatório do que ele fez. Legal, né? Então anotem tudo isso que é bem diferente do município, né? É um plano de metas e prioridades. Ele tem que fazer, né? Sempre que alterar, tem que mandar uma justificativa para a Câmara e todo final do ano ele deve encaminhar um relatório de execução desse plano de metas, né? E para finalizar a lei orgânica, vamos com o plano diretor, né? O plano diretor, o que ele é? Basicamente um conjunto de normas e diretrizes sobre o processo de transformação, como será a construção, como será o zoneamento urbano e rural, quais são as áreas que podem ser expandidas, identificação das unidades de conservação.
Então, quais áreas pode construir ou não? O que eu posso construir? Tem que ter comércio, residência, só residência, né? Tudo isso é definido no plano diretor. É sempre uma das principais discussões, né? Esse ponto aqui tem em quase toda a lei orgânica, né? Por isso que eu não sei se vai ser o foco principal, mas é critério de conhecimento, né? O plano diretor deve ser sempre elaborado conforme a lei orgânica de Itajaí, em etapas sucessivas e parciais, né? Respeitando a unidade e integração das partes. E a reformulação de um novo plano diretor só pode ser aprovado por 2/3 dos membros da Câmara. Então é mais difícil, né, mudar o plano diretor. Em relação à política urbana, ela tem que ser executada pelo poder público para garantir o bem da população. Então isso deve ser planejado, né? Uma política urbana, como a cidade vai crescer, analisando moradia, transporte público, saneamento, energia, toda a questão também da preservação do patrimônio ambiental e cultural do município. A lei orgânica também traz a questão do meio ambiente, né? A questão do crescimento saudável, ecologicamente. O poder público tem que trabalhar em prol de defender e preservar, né? Esse que é o ponto principal, né? O que eu acho interessante que eu trouxe, né, esse assunto meio ambiente, que é abordado também em várias outras leis, e nós temos o Conselho Municipal de Meio Ambiente no município, né? Então, o Conselho Municipal, ele é um órgão consultivo, deliberativo e normativo. Então, ele pode criar regras, né? Normas sobre, por exemplo, descarte de lixo, sobre reciclagem, dentre outros assuntos, educação ambiental, que envolvam toda a política ambiental. Então, nós temos um Conselho Municipal de Meio Ambiente. Um outro ponto também, né, são vários assuntos dentro da lei orgânica e também é especial no município, que a gente tem que saber. Nós temos um campo destinado à pessoa portadora de deficiência. Então, o município ele tem que garantir um direito a uma vida digna e humana à pessoa com deficiência, né, conforme até a própria Constituição do Estado. E o município vai promover preservação e tratamento de deficiências físicas, mentais e sensoriais. O sistema municipal de ensino ele vai preconizar uma filosofia normatizadora e integradora a todos e vai ser feito também em cooperação junto com o Estado, né, e a comunidade, né, sem fins lucrativos e toda aí a questão das associações. Ponto importante, tá? Nós temos aqui a questão, né, para finalizar, nosso último slide, que trago os principais pontos, né, que devem ser garantidos. Então, será garantido em lei municipal as especificações das obras e serviços adequados às necessidades da pessoa com deficiência física. O transporte coletivo será gratuito. Então, ó, anotem aí, então, transporte coletivo gratuito. As obras serão adaptadas e a pessoa acompanhante somente poderá fazer uso do transporte gratuito, desde que esteja acompanhada também, né, da pessoa com deficiência. Também é possível ter essa gratuidade. Direitos que estão na lei orgânica, que eu acho interessante que vocês aí anotem, né? Acho que tem chance de cair na prova. Beleza? Mais um vídeo, falta só mais uma parte, pessoal. Já passaram 2 partes da lei orgânica, falta só mais uma. E é mais um conteúdo visto do edital, beleza? Então agora, clique no link e bora fazer a prova, tá? Estou disponibilizando ali o acesso, bons estudos e foco nessa semana.